Oi, bom dia, como estamos? Nossa aula de hoje é a correção da última atividade que eu passei para vocês. E hoje eu tentei fazer um pouquinho diferente, então nós vamos tentar usar o PowerPoint para corrigir a atividade. Antes da gente passar para a próxima tela, que é da correção, eu só queria falar com vocês a respeito do prazo para cumprimento das atividades. Eu compreendo que a gente está numa situação adversa e que a gente nunca passou, só que vocês estão deixando para me entregar atividades já no dia ou após a correção. Tipo, o último vídeo que eu passei, a atividade que eu corrigi, eu fui receber aquela atividade já corrigida depois do vídeo. E isso está gerando uma certa disparidade e incômodo na relação de que eu não sei se você compreendeu ou se você só copiou as respostas que eu dei na atividade, certo? Na aula de sexta-feira vai ser a revisão para nossa prova. E nessa aula eu vou estar reexplicando os assuntos e tentando tirar dúvidas. Para que eu tire dúvidas, vocês têm que me enviar essas dúvidas, senão eu só vou explicar o assunto novamente, certinho? Aguardo vocês. Atividade agora. Salve nono ano! Estamos aí, então com a correção da atividade de inglês, páginas 31, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Come on! Na página 31, era para vocês escreverem aí as atividades feitas durante uma semana, certo? Eu coloquei aí as respostas que estavam sendo propostas por conta das figuras que tem ali em cima, por conta do texto que tem aí no próprio livro. E se você praticou alguma outra coisa durante a semana, você pode também sugestionar aí ou completar a tabelinha de vocês. Lembrando que o verbo ele tem que estar no passado. Verbo que é irregular, ele muda completamente a forma. Verbo que é regular, você só acrescenta o ed ao final. Certinho nessa página? Nenhuma dúvida, né? E aí, nós vamos para a página 32. A página 32 já havia sido respondida anteriormente, por isso eu saltei a 32 e nós vamos para a 33. Na página 33, era para vocês observarem as frases da página anterior e só classificar em que local se trabalhava cada profissão que está especificada lá na atividade da página 32. Então, aí, no escritório, trabalham quem? A secretária, a arquiteta, a advogada, hospital, o L cortou e foi lá para baixo, mas é hospital a palavra aí. Então, eu tenho nurse. Na escola, school teacher. In the airport, pilot. Clinic, dentist and doctor. Na clínica, trabalha dentista, doutor. Tem algumas clínicas que têm necessidade de enfermeiras, então você poderia repetir aqui ou você poderia repetir lá também, certinho? Apesar de que na atividade da página anterior especifica muito claramente de que o doutor trabalha na clínica, certo? Mas se você colocou dentist and doctor também in the hospital e nurse também aqui, não tem importância, pode deixar preenchido os 3 espaços, certo? Aí nós vamos para a terceira questão. Na terceira questão, era para vocês observarem as figuras e relacionar com as frases corretas, completando com while ou when. Lembrando que o while eu uso quando eu estou com o verbo no past continuous,
tá? While significa enquanto, então durante. Então, enquanto eu tô fazendo uma coisa, fulano fez outra, tá? Então, while eu uso sempre no past continuous. Lembrando que past continuous eu tenho o verbo to be no passado e o segundo verbo com o ing. E o when eu uso no simple past, quando só o verbozinho modificou entre regular e irregular. Regular só acrescenta o ed, irregular muda a forma. Certo? Então, vem aí. Maria was reading a book, the phone rang. Aí eu vou procurar a figurinha. A figurinha vai ser a letra C. Então, entre parênteses, eu coloquei a letra C e no espaço eu coloquei o while. Por quê? Porque a frase diz que enquanto Maria está lendo um livro, estava, na verdade, passado. Estava lendo o livro, o telefone estava o quê? O telefone tocou. Então, lá a figurinha é a letra C, eu coloquei letra C entre parênteses e completei com while ou when. Da mesma forma, a frase seguinte que eu completei John was playing soccer while his mother was preparing lunch. Então, John esteve ou estava jogando futebol enquanto a sua mãe estava preparando o quê? O jantar. O jantar não, o almoço. E aí, assim por diante. Eu olhava a figura e completava a frase com while ou when. Dúvidas? Eu espero que não e acredito que não também. Na página 34, eu tenho uma tabela onde eu deveria separar as minhas frases em past continuous ou simple past. A atividade é baseada na anterior, da página 33, na questão 3, e pedia assim, leia as frases do exercício 3 e classifique cada parte como passado contínuo ou passado simples. Lembrando que a primeira frase já estava respondida em vermelho no livro de vocês, eu só completei aqui as respostas. Como é que eu sei que essas frases estão no past continuous? Porque eu tenho o verbo to be no passado e o segundo verbo com o ing. Como eu sei que essas estão no simple past? Porque o verbo só acrescentou o ed ao final. Certinho? Aqui, apesar de ter um verbo to be, logo depois não é um verbo que vem. Então, o verbo to be, ele já é um verbo irregular e ele tá no simple past. Dúvidas? Me enviem as dúvidas pelo WhatsApp para a gente poder estudar isso aí, certinho? A quinta questão era para completar as frases com a forma correta do futuro going to ou will, que a gente estudou para P1, foi conteúdo da P1, e aí era só completar a frase com esse future e marcar um X em que você completou ali a frase. Lembrando que o will é um futuro que eu não tenho certeza ainda se vai se concretizar. E going to é um futuro mais planejado, é aquilo que eu tenho mais convicção de que vai se realizar, que já está completamente planejado. Certinho? A página 35 era para que vocês respondessem de acordo com o áudio do livro de vocês. Se vocês voltarem no vídeo passado, eu ensino lá a acessar o site, aí na parte de áudio, vocês procuram o livro de vocês e a atividade, dividido por página e por número de atividade. Então, era para vocês, a única coisa que pedi aí era para que vocês sublinhassem as letras do som das frases, certinho? A resposta correta é essa aí. Vamos para a página 36. Página 36, questão 7, também era uma questão de áudio. Vocês deveriam completar as frases com as palavras que estão na caixinha em cima da questão
contrastando o som de e o. A oitava questão pedia para que vocês preenchessem os espaços com o pronome reflexivo correto. Lembrando que essa questão de pronomes reflexivos tem uma tabela no livro de vocês, na página 29, dividindo os pronomes, certo? Aí pedia que vocês completassem especificamente com os pronomes reflexivos, que melhor completassem a frase. Lembrando que na letra G você pode usar só uma dessas opções. Eu coloquei porque essa frase pode ser tanto plural quanto singular. E como o your vai modificar, eu coloquei duas opções, mas vocês bastavam ter respondido com uma das duas, certinho? A nona questão é mais fácil ainda porque pedia para que vocês completassem a tabela com os verbos irregulares no passado. Lembrando que na aula também anterior, no vídeo anterior, eu falo para vocês lá da página 143 do livro de vocês, todos os verbos irregulares que estão sendo usados no livro de vocês estão lá atrás. Então, bastava consultar a página 143 para responder essa página 36, certinho? Página 37. A questão 10, ela tem uma agendinha, um desenho de uma agenda aberta aí, e era para você anotar o que você fez ontem e o que você vai fazer hoje, usando os verbos irregulares da tabela da questão 9, que foi a questão anterior, tá? Então, é uma questão mais ou menos pessoal, você pode colocar o que você fez ontem e o que você vai fazer hoje, mas você está retido aos verbos que estão na questão 9. O que eu coloquei aí é uma sugestão de resposta. Então, eu coloquei Sunday, April 19, né? Dia 19 de abril, que foi ontem. E aí eu coloquei I read a book and make a cake. Lembrando que eu deveria colocar esses verbos no passado. Então, esse complemento que eu coloquei aí do make a cake, na verdade, deveria estar contido na tabela. Não está na tabela. E no lugar de make, eu deveria ter colocado made, né? Mas aí, digitei errado. E na parte da agenda que era sobre o dia de hoje, eu poderia usar, então, ao invés de eu usar o verbo no passado, é claro, eu vou colocar o futuro com going to, porque é um futuro mais imediato, está mais próximo e é algo que eu tenho certeza que vai acontecer. Professora, eu não coloquei essas ações exatamente que estão aí. Tem problema? Não, não tem problema. Você coloca a ação que você quiser, mas lembrando que tem esse detalhezinho do verbo. Na parte de ontem, eu devo usar algum dos verbos irregulares que está na página 9, no passado, ou na página 9, não, na questão 9 da página 36. E na parte do que eu farei hoje, eu tenho que usar o verbo no going to. Questão 11, ainda nessa página, é pessoal também. É para você escrever 5 frases sobre aquilo que você não fez ontem, tá? Lembrando que como a resposta é pessoal, tudo que eu coloquei aqui como resposta são sugestões, são respostas pessoais minhas. Professora, eu não fiz iguais às suas. Beleza, só tome cuidado, porque você tem que colocar o seu verbo no passado. Lembrando que se são negativas, eu uso o auxiliar didn't no passado, que ele está me ajudando a negar. Então, ontem eu não andei de bicicleta.
E aí são opções que eu coloquei aí, certinho. Página 38, era para completar a questão 11 com os diálogos com will e going to, que estão completas aí. E a questão 12 era para você escrever um diálogo sobre o que seu colega fará hoje. Verbo no futuro também. E novamente, as questões são pessoais e eu só dou aí sugestões nesse diálogo. Certinho? Corrijam com cuidado a atividade de vocês. Se tiver dúvida, me procurem pelo WhatsApp. Nossa próxima aula é na sexta-feira, onde eu estarei revisando o conteúdo que vai cair na prova de vocês. Vocês já receberam o cronograma. Deem uma revisada, me mandem pelo WhatsApp os questionamentos de vocês até quarta-feira, que é quando eu estarei preparando o vídeo da sexta-feira. Certinho? No mais, beijinho, beijinho, tchau, tchau.